puseram diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, a porta da tenda. 26. Eu estava lendo o 27. Aleluia. Perdão, igreja. Vamos chegar lá no 27, mas só depois. 26, capítulo de número 26, verso de número 33, que nos diz assim: porém, Zelofeade, filho de Afé, não tinha filhos, senão filhas, e o nome das suas filhas de Zelofeade era Milca, Noa, Oda, Milca e Tisa. Estas são as famílias de Manassés, que foram deles contados e foram conquistados a 2.700. Amém? Eu deixar a sua Bíblia aberta, deixe os olhos no lugar, fala com o Espírito Santo, pedindo ao Senhor que nessa noite Ele venha falar ao teu coração por intermédio da sua palavra, pedindo ao Espírito Santo que nessa noite Ele venha manifestar a sua glória, o seu poder sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Pai, tu és mais do que bem-vindo neste lugar, Jesus. Toma o teu lugar de honra, Espírito Santo, no nosso meio, Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor mais uma vez, Espírito Santo, venha estar falando profundamente ao nosso coração, meu Pai. Não exatamente aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que o Senhor tem reservado para nossas vidas, meu Pai. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, meu Pai, que nessa noite, meu Pai, que os céus, meu Pai, desça sobre este lugar e que a tua igreja sobe, meu Pai, para que possamos, meu Pai, sentir o poder da tua glória, da tua presença, meu Pai, que mediante a tua palavra ser ministrada, meu Pai, o Senhor vem impactando corações, meu Pai, trazendo cura, trazendo revelação, trazendo a tua direção, meu Pai, quebrando cadeia, quebrando principados, potestade, repreendendo, meu Pai, todo exército, meu Pai, que queira reinar, meu Pai, essa vida, que queira prender, meu Pai, esta casa e esta família, meu Pai, que seja quebrado todas as setas do inimigo, meu Pai, contra esta vida, meu Pai, e que o teu poder, meu Pai, se materializa sobre as nossas vidas, meu Pai, que o teu poder, Espírito Santo, se manifesta sobre cada um de nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, meu Pai, que nós possamos sair deste lugar, não da mesma forma que chegamos, mas que possamos sair deste lugar, meu Pai, tocados, meu Pai, renovados, cheios, fortalecidos pelo teu Santo Espírito, meu Pai. Faz a tua obra sobre a tua igreja, passeia no meio da tua igreja, libera milagres sobre a tua igreja, meu Pai. Manifesta o teu poder, Espírito Santo, sobre a tua igreja, porque tu és mais do que bem-vindo neste lugar, Jesus. Tu és mais do que bem-vindo neste lugar. Será que você pode declarar: tu és mais do que bem-vindo neste lugar? Tu és mais do que bem-vindo neste lugar. Aleluia, santo, santo és o nome do Senhor. Aleluia. Abra o nome do Senhor em nós. Aleluia. Poderia sentar com esse mesmo espírito de adoração. Aleluia. Essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração nessa noite é uma palavra que eu já tenho carregado isso por algum período. Eu não me lembro
se eu já ministrei nesse altar. Mas eu sei que se eu já tiver ministrado, porque eu sei que o Senhor, Ele tem algo reservado de especial para mim e para você nessa noite. Esse texto que nós acabamos de ler vai nos falar acerca de um acontecimento no meio dos filhos de Israel. Os filhos de Israel, aqueles que haviam saído do Egito pela mão forte e poderosa do Senhor, que estava peregrinando, passando pelo deserto, em direção à terra prometida. E mediante desde a saída deles do Egito, mediante atravessando o deserto, nós vamos perceber que o Senhor, Ele manifestou dos seus milagres, Ele manifestou do seu poder sobre a igreja, sobre o meio do povo que estava ali. O Senhor fez vários sinais, prodígios e maravilhas. O Senhor abriu o mar vermelho. O Senhor enviou o maná. O Senhor, Ele operou de uma forma gloriosa no meio daquele povo. Só que a Bíblia fala que eles passaram 40 anos no deserto. 40 anos, não são 40 dias. Ali eles vivenciaram experiência de milagre, experiência que jamais o Egito poderia dar. Mas simplesmente, por eles caminhar no deserto com Deus proporcionou milagres, experiência profundas. Então não importa aonde você se encontra nessa noite, não importa se você esteja no deserto, não importa se você esteja no vale, não importa se você esteja passando por uma crise, mas se a presença de Deus está contigo, Ele irá fazer você vivenciar experiência de milagre nesse cenário que você está vivenciando. Não, você não entendeu. Não importa em qual cenário você esteja nessa noite, mas se o Espírito Santo, se a presença de Deus está contigo nesse cenário que você está vivendo, a presença de Deus te fará você vivenciar milagres extraordinários. 40 anos se passaram, e a Bíblia fala que o povo
que Moisés, por conta dele não querer contar de uma forma injusta, ele chega diante de um sacerdote chamado Eliezer e diz: Eliezer, conte quantas famílias estão aqui conosco, para que nós possamos, porque o Senhor está ordenando para que eu entregue para ele heranças, para que eu entregue para eles parte da terra, para que eles possam plantar, para que eles possam ali cultivar. E a Bíblia fala, amados, que ali eles contam as famílias. E no momento que ele conta essas famílias, nós vamos perceber que Moisés, ele estabelece uma lei, ele estabelece ali um mandamento, que aquelas terras eram divididas, mas quem tomaria posse seria o cabeça da casa, seria o homem, seria o esposo, ou seria o esposo, ou pai. Na ausência do esposo, do cabeça, o filho, o homem, poderia representar aquela família, para que pudesse receber a sua herança. Só que nós vamos perceber, amados, que no momento que ali estão todos reunidos, talvez naquela assembleia, naquela reunião, ali ele começa a chamar os cabeças de várias famílias. De várias famílias. Só que a Bíblia fala que o nome de um pai de família não é citado, não é chamado, não é escolhido. E no momento que o seu nome não é escolhido, o seu nome não é chamado, essa família ela não se conformou. Essa família elas não ficaram quietas dizendo: Moisés não chamou o nosso nome, então vamos ficar quietinhos aqui, vamos nos conformar com aquilo que temos. Não. Aquela família ela foi procurar saber o porquê que eles não haviam recebido a sua herança, porque eles estavam vendo todo mundo receber, porém eles não receberam. E aqui ficou uma dica: quando você vê alguém recebendo algo da parte do Senhor, quando alguém estiver recebendo milagres, maravilhas da parte do Senhor, e você talvez não tenha recebido, te examine, procura saber por que você não está recebendo a bênção, por que você não está recebendo o favor divino, por que você não está recebendo o cumprimento da promessa sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E a Bíblia fala que elas não se contentaram, não se conformaram, não se conformaram. A Bíblia fala, amados, no capítulo 27, verso de número 2, um capítulo adiante do livro de Números, que eles colocaram-se diante de Moisés. Elas se puseram diante de Moisés. Ou seja, elas não se conformaram com aquela situação. Mas para que você possa entender melhor, Moisés já havia colocado líderes para cada tribo.
resolver algumas queixas pequenas. Ou seja, a Bíblia fala que elas se colocaram diante de Moisés. Ou seja, para que elas pudessem chegar diante de Moisés, elas tinham primeiro que passar pelos líderes, elas tinham primeiro que passar pelos sacerdotes para chegar até Moisés. Mas a Bíblia fala que elas se colocaram diante de Moisés. E a Bíblia fala que ela diz: Moisés, o nosso pai faleceu. O nosso pai, ele morreu. Ou seja, poderia haver algumas limitâncias que pudessem impedir ela chegar diante de Moisés, diante ali daquele que poderia resolver a sua situação. Mas a Bíblia fala que elas tiveram acesso à presença de Moisés. E aqui já tem a primeira chave que o Senhor ele quer liberar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Elas tiveram acesso a Moisés. Elas tiveram acesso a Moisés. Há milagre nas nossas vidas. Há milagre na nossa casa, na nossa família. Há milagres que muitas das vezes nós precisamos, que vai precisar apenas Deus, ele liberar um acesso. Deus apenas liberar um acesso. Para que eu e para que você possamos entrar, para que eu e você possamos acessar. E não é qualquer porta, não é qualquer acesso, mas é um acesso que só o Pai ele pode nos dar. Aleluia! O apóstolo João ele fala em Apocalipse que o Senhor ele abre porta aonde não há porta. Ele diz: eis que tenho a porta aberta diante de nós. Aquilo que o Senhor abre, ninguém poderá fechar. E talvez você pode não estar entendendo, mas eu quero que você entenda nessa noite o que o Senhor está querendo falar ao meu espírito e ao seu espírito nessa noite. É que Ele vai abrir acesso, Ele vai abrir portas para que você possa alcançar aquilo que você tem almejado, aquilo que você tem precisado, aquilo que você tem clamado. Ele vai te dar acesso. Glória a Deus. Que só Deus pode dar. E eu já quero declarar que nesses 6 meses que faltam para terminar o ano de 2025, talvez esses 6 meses que se passaram foi 6 meses de porta fechada, talvez foi 6 meses de bloqueio, talvez foi 6 meses de luta, que você pode estar dizendo: pastor, eu tenho lutado, pastor, eu tenho me levantado, mas é como se existe uma porta fechada diante de mim, é como se eu coloco as minhas forças, as minhas energias, mas eu não consigo rompê-lo. Mas eu quero declarar que nesses 6 meses, antes que chegue dezembro, Deus ele vai te dar acesso a coisa, Deus ele vai te dar acesso a pessoa-chave para que possa te promovê-lo, para que possa liberar sobre a sua vida, para que possa liberar sobre a sua casa aquilo que você precisaria, talvez para alguém comum. Poderia dizer, mas para que você possa alcançar esse trabalho que você precisa da indicação de alguém. Mas Deus, nessa noite, Ele te achou e Ele irá dizer ao teu coração, ao teu favor, dizendo: descansa, não te preocupa, não te preocupa, não te preocupa, porque eu tenho visto tua oração, eu tenho visto o teu clamor, eu tenho visto a
desígnio e daquilo que você tem imaginado. Isso é que Deus ele tem preparado para a sua igreja. Deus ele nos dará acesso a pessoas, coisas, para que nós possamos desfrutar daquilo que Ele tem preparado para nossas vidas, daquilo que Ele tem preparado para a nossa casa, para nossas famílias. A Bíblia fala que elas chegaram perto de Moisés. As filhas de Zelofeade chegaram diante de Moisés. O porquê que elas chegaram diante de Moisés? Porque elas não se conformaram. Porque elas queriam tirar a sua dúvida. Ela queria saber o porquê que ela não tinha recebido a sua porção, a sua herança. Diga assim: a tua próxima estação. Não, mas fala com alguém que tem fé no coração, dizendo: a tua próxima estação, ela vai passar pelaquilo que você não aceita mais, por aquilo que você não se conforma, por aquilo que você não quer viver mais. Quando você não aceita, quando você não se conforma com a situação, você vai se levantar, você vai se posicionar. Elas não aceitaram, e ali elas se levantaram para estar com Moisés, para chegar diante de Moisés. E o porquê que elas se levantaram? E o porquê que elas se levantaram? Por causa daquilo que elas carregavam. O que elas carregavam era maior do que ela. Diga assim: aquilo que eu carrego é maior do que eu. Pastor, o que é que eu carrego? A presença de Deus, a presença do Espírito Santo é maior do que você. O que você carrega? A palavra de Deus. Ela é maior do que você, ela é maior do que as tuas incapacidades, das tuas habilidades. E o que elas carregavam, pastor? A palavra do Senhor fala que as filhas, o nome das filhas, ou seja, o seu pai, que era Zelofeade, era bom, porém ele só tinha filhos. Ela não tinha irmãos. Ou seja, pela lei de Moisés, por isso que elas não foram chamadas, porque não tinham cabeça da casa. Mas no momento que ali elas se achegaram diante de Moisés, elas se levantaram. A Bíblia fala, amados, que o nome da primeira filha era chamado Macla. Chamado Macla. O que significa esse nome? Aquela que tem confiança, ou aquele que carrega confiança. Macla significa aquele que carrega confiança. E alguém que é confiante, que carrega as confianças, ela não fica acomodada, mas ela se move, ela se levanta, ela se posiciona. Por quê? Porque ela crê que por mais que sobrevenha a adversidade, por mais que venham ventanias, mas a sua fé está em Deus. E quando alguém tem uma fé verdadeira no Senhor, nada pode
nada pode pará-lo. O salmista Davi, ele fala no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para todo sempre. Então, alguém que tenha confiança, alguém que tem confiança, ele se levanta. Ele não deixa o inimigo entrar na sua casa e roubar as promessas do Senhor. Aquele que tem confiança, ele não deixa o inimigo fazer a festa na sua casa, no meio da sua família, porque ele sabe que ele tem Deus que luta ao seu favor, ele tem Deus que o guarda, ele não teme as mentiras do inimigo, as sentenças do inimigo. Por quê? Porque ele sabe que ele está guardado, que ele está protegido. Eu quero declarar sobre a sua vida, confiança. Você será um homem de Deus que tem confiança no Senhor. Você será uma mulher de Deus que tem confiança no Senhor, que nada vai fazer você parar, que nada vai fazer você abrir mão da promessa do Senhor, mas você vai se posicionar, e vai dizer: eu vou orar, eu vou clamar, mas eu não abro mão daquilo que eu tenho direito. Se a palavra do Senhor me garante, eu quero, eu tomo em posse. Então, mácula é aquela que tem confiança. Seja alguém que tem confiança. Não confiança no homem, não confiança na força do seu braço, mas confiança no Deus da tua salvação. O nome da outra filha era chamado Noa, que significa ninguém vai me deter. Ninguém vai me deter. Ninguém vai me parar. Ninguém vai me interromper. Ninguém vai me interromper. Ninguém vai me limitar. Ninguém vai me deter. Ninguém vai me deter. E é isso que o Senhor quer liberar sobre nós. Que diante dos teus sonhos, diante da promessa que Ele tem para a sua vida, o inimigo ele luta todos os dias para querer te parar, para te deixar estagnado, para te deixar paralisado, para que você não avança, para que você não chega diante da promessa de Deus, para que você não possa desfrutar daquilo que Ele tem para a tua vida, daquilo que Ele tem para a tua família. Ele quer que você viva preso, Ele quer que você viva limitado. Ele quer que você viva diante de um ciclo, repetindo as mesmas coisas, a mesma história. Mas o Senhor, nesta noite, Ele está liberando sobre mim, sobre você, uma unção de rompimento. E nada vai ter o poder de te deter, nada vai ter o poder de te parar, nada vai ter o poder de te limitar. Mas você vai avançar, você vai romper com cada obstáculo, com cada dificuldade, você vai romper com cada circunstância que vem para querer te parar, para querer te paralisar, para querer te matar. Mas o Senhor Ele liberou uma unção que é maior do que você,
que é maior do que as tuas possibilidades. Talvez você não pode ter possibilidade, talvez você não pode ter a capacidade, mas a unção do Espírito Santo que Ele está liberando sobre a sua vida te fará capaz de vencer essa luta, de vencer essa prova, de vencer esse deserto, de vencer essa crise, de romper com teus limites e alcançar a promessa que Ele tem para a tua vida. É como se o Senhor estivesse liberando uma unção sobre nós, uma unção de rompimento, nos empurrando nessa noite para uma nova estação. Para uma nova estação. É como lá no livro de Cantares fala: o tempo de cantar já chegou, o inverno já passou, as flores já apareceram, os passarinhos já estão cantando, já estão se alegrando, ou seja, uma nova estação se chegou diante de você. Talvez até hoje tem sido provação, talvez até hoje tem sido choro, talvez até hoje tem sido lágrima, talvez até hoje tem sido opressão, e aonde você não sabe o que fazer, talvez até hoje você não sabe aonde ir. Mas é como se o Senhor nessa noite Ele abre os olhos espirituais e Ele diz: olha para aquilo que eu tenho preparado para a tua vida, olha para aquilo que eu tenho preparado para a tua família. O teu ano não vai terminar amargo, mas aonde você cantará hino de louvor, de gratidão, glorificando por aquilo que eu tenho preparado sobre a sua vida, por aquilo que eu irei fazer sobre a tua família. Eu vou libertar a tua casa, eu vou salvar a tua família. Eles não vão morrer incrédulos, mas eu vou salvá-los, eu vou curar, eu vou libertá-los. Então, Noa significa ninguém vai me deter. E o nome da outra era Ogra, que significa os teus pés não estão amarrados. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo foi alguém escolhido pelo Senhor. O apóstolo Pedro foi alguém escolhido pelo Senhor. E quando ele estava avançando no seu ministério, alcançando o nível, alcançando as aldeias, as cidades, a Bíblia fala que quando Paulo ele estava focado na oração, em buscar a presença de Deus, o inimigo disse: eu tenho que parar esse homem, porque se eu não parar esse homem, ele vai expandir, ele vai expandir o Evangelho, ele vai liberar a libertação através da palavra de Deus sobre toda a nação. E a Bíblia fala que pegaram Paulo e Silas e prenderam eles, amarraram seus pés no tronco, chicotearam eles e ali colocaram numa prisão com seus pés e mãos atadas, amarradas. E quando eles colocaram, eles disseram, talvez eles disseram: vencemos, prendemos. A Bíblia fala que o apóstolo Pedro, ao outro discípulo, outro apóstolo que estava pregando o Evangelho, estava anunciando, levando a palavra de salvação, de libertação, disse que já havia matado Tiago, e pegaram também o apóstolo Pedro e colocaram numa prisão e ataram os seus pés sobre o tronco e as suas mãos. E talvez o inimigo olhava e dizia: pronto, agora vamos impedir o crescimento dessa igreja. Vamos impedir o crescimento dessa igreja. Vamos impedir o crescimento desse povo, ganhamos.
e o inimigo. O que ele, nesses dias, tem feito é amarrá-los, é prendido pessoas. Não amarrado com uma corda ou com uma corrente sobre os nossos pés, algo físico. Mas ele tem prendido muitas pessoas no campo emocional, no campo espiritual. Tem áreas que a pessoa ela não consegue romper, ela até sonha, ela até almeja, talvez, ela até inicia um crescimento, um desenvolvimento. Mas é como se algo trava, como se algo amarra. E ela não consegue ser bem sucedida na vida sentimental. Ela não consegue ser bem sucedida na área financeira. Ela não consegue alcançar os seus sonhos, os seus ideais. Ela até almeja estar no centro da vontade de Deus, alcançar aquela plenitude de Deus. Mas ela não consegue vivenciar uma vida de santidade, ela não consegue vivenciar uma vida centralizada em intimidade com Deus. O inimigo usando a estratégia para querer prender essa pessoa, para querer prender esse crente, para que ele possa ficar estagnado, para que ele possa ficar parado. E talvez a estratégia aqui era que o obra, ela quis conformar-se. E quando os crentes não se conformam com a vida que tem levado, pessoas que têm uma promessa grandiosa, que têm uma promessa gigantesca de vivenciar o extraordinário de Deus, de vivenciar as maravilhas de Deus, mas se contenta em vivenciar uma vida de derrota, em uma vida de fracasso. Ela se conforma com aquilo que talvez sobrevém sobre ela, mas ela não se levanta, ela não tem força para se levantar, para tomar posse da promessa do Senhor. Mas lembra-te que você carrega uma unção que é muito maior do que você. Aleluia! Você carrega uma unção que os teus pés não estão amarrados. Bate com teus pés aí onde você está. Não, mas bate com coragem, com força. Bate e diga assim: meus pés não estão amarrados. Meus pés não estão amarrados. Nada vai me parar. Mas eu vou avançar. Eu vou conquistar a promessa de Deus, a plenitude de Deus que Ele tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Eu vou alcançar através da unção de Deus. A unção de Deus está sobre mim e sobre você. E o nome da outra era Milca. Milca. Milca, que quer dizer: eu recebi a autoridade. Diga assim: eu recebi a autoridade. O Senhor, Ele olha para os seus discípulos lá no livro de Mateus, na grande comissão, e Ele diz: eu vos dou a autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios. Eu vos dou autoridade para pregar o meu evangelho a toda criatura onde você estiver. Então Cristo, por intermédio da sua palavra, por intermédio do seu Santo Espírito, Ele nos deu autoridade. Autoridade sobre enfermidade, autoridade sobre demônios, sobre principados contestados, autoridade no mundo espiritual. Você é alguém que carrega a
capazes da conta do inferno. Alguém que carrega a autoridade, que tem a autoridade do Senhor, ele não aceita a obra do diabo sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas ela se posiciona, ela se levanta e ela diz: não, aqui na minha casa não. O diabo, ele pode destruir vida, ele pode reinar sobre vida, mas sobre a vida dos meus filhos ele não vai destruir, ele não vai reinar. Sobre a minha casa, sobre a minha família, não. Ou seja, ele se levanta e ele se posiciona. E ele guerreia com todo o contra-ataque do inimigo. Eu não sei se você tem enfrentado guerras na sua vida, no meio da sua casa. Mas se você tem enfrentado guerras, se você se o inimigo tem se levantado contra a sua vida, não teme as estratégias do inimigo, as frontas do diabo, mas se levanta em oração, se levanta em consagração, se levanta em propósito com Deus e declara: anula toda a obra do diabo. Porque Jesus, ele falou: eu vim para desfazer toda a obra do diabo. Jesus, ele morreu ali na cruz e ele anulou, ele destruiu todas as obras do diabo. E você é alguém que carrega a promessa de Deus, carrega a palavra de Deus. E ali aquelas filhas de Zelofehade chega diante de Moisés, por quê? Porque elas carregam essa unção sobre o nome dela. Você é alguém que carrega a unção da presença de Deus, alguém que tem confiança, uma unção que nada vai te deter, uma unção que nada vai poder te amarrar, te prender, e uma unção de autoridade. Aí a Bíblia fala que ela chega diante de Moisés e ele diz: Moisés, nosso pai amou. Nós até se conformamos que você não dá uma parte da nossa herança, porque você estabeleceu uma lei que só liberava para o cabeça, para o homem. Porém, o nosso pai não estava presente, nós não temos um irmão. Mas nós queremos te dizer, Moisés, no capítulo 27, a partir do verso 3, ele diz: só que nós queremos dizer que o nosso pai morreu no deserto, mas ele não fez parte da geração de Corá. Ou seja, se nós for estudar os coraitas, essa geração se levantou contra Moisés, se rebelaram contra Moisés. Ou seja, o que nós queremos dizer é dizer: Moisés, o nosso pai morreu, mas ele morreu no seu pecado, na sua falha, mas ele não se rebelou contra ti, contra a autoridade do Senhor. E mais tarde ele diz: o nosso pai, ele foi fiel a ti, Moisés. Ele foi fiel ao Senhor. Ou seja, ela estava reivindicando através da fidelidade do pai delas. E ela estava dizendo: o nosso pai foi fiel ao Senhor. Ser fiel a Deus tem um preço a pagar. Ser fiel a Deus tem um preço a pagar. Que preço, pastor? Renunciar a algumas coisas. Para Daniel ser fiel a Deus, ele tinha que renunciar a manjar o rei. Para José ser fiel a Deus, ele teve que ser traído, ser caluniado, para que nós possamos
manter a nossa fidelidade com Deus, talvez a fidelidade de Deus vai pedir muitas coisas de nós. Vai pedir talvez que nós não se assenta ou não se reúne em algumas mesas, que nós não iremos em alguns lugares, que nós não participamos de alguns grupos, mas ao mesmo tempo que ser fiel tem um preço a pagar. Ser fiel é uma grande honra. Tem uma grande honra. Tem uma grande honra. Por causa da minha fidelidade e da sua fidelidade, nós alcançamos a promessa de Deus sobre as nossas vidas. E não só alcançamos a promessa de Deus para nós, mas a nossa geração é alcançada. Através da sua fidelidade, Pai, através da sua fidelidade, Mãe, a bênção do Senhor alcança a vida dos teus filhos. A bênção do Senhor vai refletir lá na vida dos teus netos, lá na vida dos teus bisnetos. Quando o Senhor ele chega diante de Jacó, lá no capítulo 28, o Senhor ele diz para Jacó, dizendo: Jacó, eu sou Deus de Abraão, teu avô. Eu sou o Deus de Isaac, teu pai. Ou seja, por causa da fidelidade de Abraão, por causa da fidelidade de Isaac, eu hoje estou apresentando diante de ti. Eu hoje estou se colocando diante de ti. A nossa fidelidade com Deus irá afetar a nossa casa, a nossa família. E a Bíblia fala que por causa da fidelidade deste homem, por causa da fidelidade deste homem, elas chegaram e verificaram que Israel foi fiel ao Senhor. E nós vamos ver, amados, que ali Moisés ele pega aquela causa e ele coloca diante do Senhor, dizendo: Senhor, estou diante dessa causa, eu não sei resolver. Se você ler o capítulo 27, a partir do verso 5, nós vamos perceber que Deus ele chega diante de Moisés e diz: as filhas, elas têm razão, elas estão certas, entrega para ela a parte delas. Entregue para ela a herança delas. Mas ele já havia escrevido o estatuto. Mas por causa da fidelidade dele, aquele estatuto foi mudado. Simplesmente por causa da fidelidade de um homem. E elas receberam aquilo que elas têm direito. Porque nós somos fiéis ao princípio da palavra, nós receberemos aquilo que você tem direito. Por aquilo que você tem direito, que foi